Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós vamos ler na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, seu capítulo 9, versículos 14 até 29. Marcos 9, do 14 até o 29. Vamos abrir lá. Marcos 9, 14. Na quinta-feira nós estudamos uma série de passagens aqui, que vem desde o capítulo 8, passando ali até uma parte do capítulo 9. O que é importante para nós entendermos um texto é sabermos onde ele está dentro de um contexto. Então, quer dizer que essas passagens, elas têm relação entre si. É importante que nós saibamos ler na sequência, como eu sempre falo para os irmãos, porque é uma outra experiência de leitura, onde nós enxergamos coisas que, se lermos passagens isoladas, nós não enxergaríamos. Então, nós vamos levar em consideração o que aconteceu antes. Aconteceu antes aqui. Foi a transfiguração. E vamos ler essa passagem, lembrando de que Jesus e os discípulos estiveram lá no monte, em cima, e a visão foi gloriosa. Mas lá embaixo estava acontecendo coisas difíceis. Vocês se lembram quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu do monte, trazendo revelação de Deus, havia um bezerro de ouro ali embaixo, que o povo constrangeu Arão a fazer. Mais uma vez, agora o Senhor Jesus tem ali, em cima do monte, um encontro, né, com Moisés, com Elias, e os 3 dos seus discípulos contemplaram aquele momento glorioso do Senhor. Tiveram ali uma visão do Cristo em sua glória, seu reino, né? Mas, como o Evangelho já nos vem dizendo, os discípulos têm dificuldade, e assim todos têm dificuldade em entender como que é esse reino de Deus agora. E que existe um momento, uma certa forma que o reino de Deus é estabelecido agora, e existe um sentido em que ele vai ser restaurado futuramente. Ele já é presente, mas ele também é futuro, ou seja, na sua completude, na sua plenitude, ele é futuro. Então, os discípulos têm essa dificuldade, como tantos outros têm também, essa dificuldade de entender. Por que se Cristo é o Messias, então ele não reina em glória agora? E falando disso, né? Porque o Senhor Jesus havia dito que ele deveria morrer e que os discípulos deveriam tomar a sua cruz e tudo mais. Muito bem. Então, o Senhor Jesus vem mostrando, vem revelando a si próprio, revelando a sua pessoa, através daquilo que ele faz, através de seus milagres, demonstrando que ele é o Messias. Sai da boca de Pedro a confissão de que Cristo é o Messias, e imediatamente é de que Jesus não deveria morrer, quer dizer, algo contraditório no conceito de que é o Messias, mas não contraditório aquilo que eles tinham de pensamento sobre o reino de Deus, que era uma vinda já gloriosa, e Cristo então reinaria, não é? Então eles estão no Monte da Transfiguração, e é importante que nós saibamos disso, que daquele monte eles descem e encontram um endemoniado. Uma situação completamente diferente. Completamente que se contrasta muito com aquela visão que eles tiveram lá no monte. Lá no monte, Cristo resplandece, aparece Moisés, Elias, a voz de Deus. Cristo, até por não saber o que dizer, falava: vamos fazer tenda para todo mundo aqui. Mas quando eles descem, ali embaixo a cena é tenebrosa. É um jovem possuído por um demônio.
Então leamos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Note o contraste. Depois de descendo do monte, os discípulos também perguntam. É muito importante o papel dos discípulos em Marcos para fazer pergunta. Você pode ver, normalmente quando eles falam, estão fazendo pergunta. E aí tem a ver com aquilo que o Senhor quer ensinar e que Marcos quer ensinar ao deixar isso registrado, não é? Então os discípulos questionam acerca de Elias, tal, quando eles descem do monte, mas logo em seguida eles desceram do monte, então já acontece essa cena dessa possessão demoníaca. E olha que era um jovem, isso que nós vemos que até aqueles mais jovens, podem sofrer na mão de Satanás. E isso traz a nós um sentimento muito forte assim de pena, de imaginar como que é para um pai ver um filho seu nas mãos de um demônio, não é? Mas era o que acontecia. Então eu imagino que isso tenha acontecido também para ensinar os seus discípulos, e que Marcos tenha registrado dessa forma, também para nos ensinar que os discípulos eles esperavam um Messias já glorioso, enquanto Jesus ensinava um reino que vinha como um grão de mostarda, que ia crescendo aos poucos, até se tornar uma grande árvore, e abrigar a muitos pássaros e pessoas ali debaixo da sua sombra, como um fermento numa massa que ele é ali numa certa medida, mas que com o tempo ele vai levedando a massa toda e toda a massa cresce. E assim a ideia de que o reino de Deus ele ia começar pequenininho, mas ele ia crescendo. E isso tanto no coração de uma pessoa quanto no mundo, Quer dizer, discípulos e mais discípulos vão vindo e aceitando o evangelho, mesmo depois que Jesus foi para o céu. E muito aí sim, mais e mais discípulos crescendo, e o reino de Deus crescendo. E os discípulos não entendendo como pode ser ele é o Cristo, mas ele tem que morrer, como pode ser isso? Então Jesus tomou
3 dos seus discípulos, enquanto os outros 9 ficaram ali embaixo. E lá em cima, então, eles têm aquela visão maravilhosa, lá onde Deus fala, onde Cristo é glorioso. É isso que a gente quer, mas é como se depois ele faz de propósito, né, para deixar os discípulos enxergarem o que tantas pessoas estão precisando no mundo. O que tantas pessoas estão fazendo no mundo. E por que o reino de Deus precisa primeiro crescer e precisa atingir essas pessoas? Para que depois, então, sim, né, Cristo reine. Mas reine de uma forma gloriosa e visível. Mas é um contraste, olha só. Nós estamos aqui vendo a glória, mas nós precisamos trabalhar porque no dia a dia as pessoas estão precisando ser transformadas. Então o reino que cresce, mas o reino que vai crescendo, enquanto aqueles que creem em Jesus vão trabalhando e vão sendo instrumento nas mãos de Jesus para trabalhar na vida de outros. E os discípulos ali embaixo, os 9, impotentes, porque não conseguiram expulsar os demônios, e ali os escribas, ali discutindo com eles, uma grande oportunidade, né? Jesus não estava ali, mas os escribas que não gostavam de Jesus, então tinham ali diante de si os discípulos que não tinham conseguido expulsar um demônio. E não era novidade para eles, porque eles já tinham feito isso, Jesus já deu autoridade para eles, eles voltaram contentes porque os demônios se submetiam a eles então provavelmente se engrandeceram dentro do seu coração aqui e acharam que eles estavam por cima de tudo. E talvez não precisassem tanto assim de Jesus, porque eles mesmos podiam fazer isso, né? O texto não nos diz, mas provavelmente que esta seja a razão pela qual eles não conseguiram expulsar demônios, porque eles já não estavam mais notando a necessidade de Jesus, porque da outra vez eles expulsaram e foi tudo bem. Então agora eles passam por uma humilhação, sabe aquela história de que quem se exalta será humilhado, né? E foram ali diante dos escribas, né? Questionado pelos escribas. Imagina só que situação. Mas tendo aprendido isso, né? Ali depois, quando tudo passou, Jesus expulsou os demônios, os discípulos ali em particular perguntam por que nós não pudemos expulsá-lo, né? E Jesus então explica, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quer dizer, quem que deve orar? Aquela pessoa que sabe que precisa de Deus. Jesus. Mas então como é? Agora pensamos nós, né, que lemos esse texto aqui. Por que Jesus então não precisou orar? Não precisou jejuar, ele próprio expulsou, porque Jesus é suficiente, porque ele é o Messias, os apóstolos não são. A autoridade dos apóstolos depende da autoridade de Jesus. E eles precisavam reconhecer isso. Então por que orar? Porque não são eles que expulsam. Quando ele fala essa casta, ele não está dizendo assim, olha, esses demônios aqui são piores que os outros. Tem outros que são fraquinhos, mas esses daqui são fortes. Então eles resistem mais. Então você tem que orar e jejuar para você... Não é isso. Quando ele fala esta casta, ele não está falando aqueles demônios. Esta casta, ele quer dizer os demônios. Todos eles. Os demônios. Eles precisavam reconhecer que eles não têm autoridade sozinhos, que eles dependem de Deus. Agora você percebe que aqui está escrito em jejum entre colchetes, certo? Entre colchetes significa que esta expressão não aparece no manuscrito do qual a nossa versão foi traduzida. Mas como aparece em outros, foi colocado em parênteses, em colchetes aqui. Porque há uma possibilidade de que o texto original de Marcos não tenha a expressão e jejum. Eu até acredito, né, que não tenha, porque seria oração tem em todos, né?
mas o jejum, porque no caso, o que eles fariam, né? Que os discípulos deveriam fazer? Ah, está aqui um endemoniado, tira eles. Olha, só que vai demorar um tempo, porque a gente precisa jejuar primeiro. O jejum não é uma coisa que você faz na hora. Oração você faz na hora, mas jejum você não fala assim, ah, então, jejuei, né? Não, eu vou ter que jejuar, então eu preciso de um tempo para jejuar e não posso expulsar o demônio. Não é isso. Jesus também não estava ensinando isso. Então eu acredito que realmente possa ser o texto mais curto, o texto o original, né? Aquele que diz assim, que não pode sair senão por meio de oração. Isso aqui ensina as pessoas, olha, ensina que nós podemos fazer esse trabalho. Talvez você pense assim, olha, eu não teria coragem. O que você faz se encontrar? Eu chamo o pastor, né? Porque, não, meus irmãos, o que nós devemos fazer se isso acontecer? Eu espero que ninguém passe por isso, é a coisa mais horrível do mundo. Mas, se precisar, é orar. Tem muito demônio falso, né? Na televisão tem. Já encontrei com esses demônios falsos também. Parece que está ali porque foi pago, né? Então, tem alguns que trabalham dessa forma, né? Trabalham dessa forma. Mas, de fato, quando isso acontece de verdade, não é uma coisa agradável de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Parece que aquela pessoa que aparece na televisão fazendo aquilo, tem todo o poder do mundo, é dela, né? Eu te mando, eu faço isso, eu que te ordeno que isso, te ordeno que aquilo, não sei o que tem. Quando Jesus está ensinando aqui, Jesus, Ele manda e os espíritos obedecem. Não é? Nós oramos, nós pedimos a Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que pedir para Deus. Que você é isso, que você é aquilo. Você vai se ver com Jesus, não é comigo não. Não é? Então, ele ensina aqui que os discípulos, eles devem confiar em Deus, esperar em Deus, porque é Deus, não é neles que está esse poder. Esse poder é Jesus. Jesus não precisa. Porque Jesus tem esse poder em si mesmo, mas nós precisamos. Aqueles discípulos que seriam enviados, os apóstolos, eles precisavam também orar e não se engrandecer. Às vezes, acontece que na nossa vida nós passamos por determinadas humilhações quando nós achamos que então nós somos alguém importante. E Deus tem a nos ensinar algo. Por isso é importante, né, ser humildes de espírito também, humildes diante de Deus, sabendo, né, que o inimigo é poderoso, nós não podemos com o inimigo, quem pode com o inimigo é o nosso Senhor, então nós nos dedicamos a Ele em oração. Não é? Mas olha só, voltando um pouquinho e vendo essa história aqui da perspectiva do pai daquele menino que estava possuído. Os discípulos não puderam. Jesus fala, geração incrédula, até quando vou suportar? E quer dizer, a quem ele poderia estar falando? Sobre quem Jesus poderia estar falando isso? Sobre o pai do menino? Sobre os seus discípulos? Sobre os escribas? Mas acontece que ele vai questionar o pai do menino. Ele pergunta, ele questiona desde quando isso acontece? Desde a infância. Então quer dizer, você imagina que um jovem, desde criança, passando por isso, é mais do que alguém que cai. É alguém que é jogado. É pior do que uma doença. É um espírito que o escraviza, que o lança, que o joga. Então, desde a infância, passando por isso, imagina a situação dessa família, a situação desse pai. Ele lança no fogo, ele lança na água para o matar. Por que não matou? Porque Deus não deixou, né?
mas certamente aquele garoto sofreu muito. Mas o que Jesus, o que esse homem fala para Jesus assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Seus discípulos não puderam, mas se tu podes, e Jesus responde de uma forma parecida, né? Se podes, em algumas versões está escrito assim: se tu podes crer, é possível ao que crê. Aqui está como uma exclamação, se podes. Né? Mas o que ele diz aqui, tudo é possível ao que crê. Então ele está colocando tudo com respeito à fé, está colocando todo o foco na fé. Porque o pai do menino disse assim com lágrimas, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que essa palavra aqui é uma palavra de todos nós. Nós devemos aprender essa palavra aqui. Não é uma coisa que passa no nosso coração. Se pergunta para você mesmo, você é alguém de fé, você crê? Você diz, eu creio. Mas você está contente com a tua fé? Ela é suficiente? Então, me parece este homem aqui falando assim, olha, essa fé que o Senhor quer que tenha para que seja expulso que eu creio que o Senhor expulsa, eu creio, né? Mas eu tenho essa fé, mas ela não é como deveria ser, sabe? Eu acho que todos nós sabemos disso. Como que é esse negócio de crer, mas ao mesmo tempo você se depara em situações e fala assim, meu Deus, como eu precisava crer melhor. Como eu precisava crer mais. E de vez em quando eu me pego falando as mesmas coisas para o Senhor. Ah, Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque me falta fé. Como é paradoxal, mas como é experimentado isso na nossa vida. Existem momentos, irmãos, que nós estamos bem, estamos mais crentes, parece, mais fortes na fé. E existem momentos que nós estamos mais fracos na fé. Existem aqueles momentos que parece que nós estamos no alto do monte da transfiguração. Especialmente quando nós estamos numa igreja cheia, cantando louvores bem alto e tudo ali está sendo muito, atingindo muito a nossa vida, nossa mente, nosso coração, de modo que nós estamos, parece que naquele momento eu nem estou pisando no chão, porque eu creio e se eu sair daqui, eu dou a minha vida por Cristo. Parece que tem hora que a gente está envolvido nisso. Mas sabe quando é difícil? Porque o ambiente que nós estamos e do qual nós fazemos parte, ele parece envolver e influenciar drasticamente dentro de nós. Imagina numa situação daquela. Os discípulos já tentaram, não conseguiram, os escribas estão lá discutindo com os discípulos, se aproveitando da ausência de Jesus, e aquela confusão, e aquele monte de gente. Que ambiente tem? Como que seria a nossa fé se nós estivéssemos naquele ambiente? E às vezes parece que nós estamos no alto do monte da transfiguração. Mas e quando nós estamos no meio da confusão e não olhamos ao redor, não existe perspectiva nenhuma de milagre, de uma atuação poderosa de Deus? Será que nós cremos? Então, olhando pelo prisma do pai desse menino, nós enxergamos e podemos enxergar a nós mesmos. Quando às vezes parece que nós estamos no auge, mas às vezes parece que nós também parece que a nossa fé oscila. E até sabemos que cremos, mas sabemos que quando lidamos com um problema, com o nosso maior problema, nós sabemos que a nossa fé parece que não é do jeito certo, não é na quantidade certa. Como é a nossa fé? O menino parecia morto, né? Jesus tomou pela mão, levantou. Foi um milagre, como todos os milagres que Jesus faz, um milagre glorioso, apontou para ele, né? Mas, irmãos, o que nós aprendemos daqui?
nós aprendemos que nós temos dependência completa do nosso Senhor Jesus. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder. O que Cristo exige de nós? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho. É Ele quem faz. Nós precisamos ter uma pequena fé, mas nós dependemos dEle. Nós entendemos também, aprendemos aqui nesse texto, que desde cedo, da mais tenra idade, o ser humano pode ser prejudicado por Satanás. E aqui é um apelo muito forte aos pais de crianças pequenas. Não espere seu filho crescer para que ele decida o que ele vai fazer. Porque não foi isso que você prometeu quando trouxe seu filho aqui para o batismo. Você prometeu ensinar a palavra de Deus. Você prometeu ser testemunha para a sua vida e exemplo. Você prometeu orar por ele e com ele. Então, que história é essa que os crentes dizem que vão esperar os filhos crescerem para que eles decidam se querem ser crentes? Vocês têm que influenciá-los. O que nós aprendemos nesse texto? Que desde cedo, de muito cedo, o ser humano pode ser prejudicado por Satanás. Não espere seus filhos crescerem, porque o diabo não esperará. Não esperem as crianças se tornarem adultas para escolherem se querem a Cristo, porque o diabo não tem essa preocupação. Ainda que não haja uma possessão demoníaca, uma coisa tão terrível, mas nós precisamos zelar pelas nossas crianças. Vocês que são avós, que têm filhos que têm criança, ensine-os a zelar pelos seus filhos, a levá-los a Cristo, levar os netos, seus netos a Cristo, seus filhos levarem seus netos a Cristo, ser exemplo de vida, estar com eles, protegê-los. Outra coisa que nós aprendemos, que a nossa fé é sempre imperfeita, é mesclada com a incredulidade. Nós nunca temos uma qualidade perfeita, nós nunca temos... Moisés, hoje de manhã nós estudamos sobre a mansidão, ele foi o homem mais manso da terra. E ele caiu como? Na sua ira. Nós temos um grande sábio, e como eu disse também pela manhã, é sempre excetuando Jesus, porque Jesus é o perfeito manso, é o perfeito sábio. Mas tirando Jesus, entre os homens falhos, Salomão foi o homem mais sábio. E ele escreveu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o temor de Yahvé. E como é que ele caiu? Temendo os deuses de suas esposas incrédulas, pagãs, aliás. Fez a casa do Senhor e fez a casa de tantos outros deuses. Ele caiu por falta de sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo reflete nessas coisas e diz para nós, na sua carta, escreve numa delas, se alguém pensa estar em pé, cuidado que não caia. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles já expulsaram demônios uma vez, voltaram contentes, agora pode deixar com a gente, manda mais. Esqueceram de que eles são dependentes de Deus. Às vezes, quando nós estamos ali, com a nossa... pense naquilo que você é melhor, com a sua maior qualidade. Você pode falhar naquilo em que você é o melhor de todos. Eu já ouvi falar, isso há muito tempo, que um exímio nadador morreu afogado num lago.
aqui perto de nós, na nossa região. Exímio nadador morreu afogado no meio de um lago. Ou seja, a nossa fé, mesmo que tenhamos uma boa fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é mesclada de incredulidade. Nossas maiores virtudes são mescladas do pecado. Então, em nossas orações, não esqueçamos de uma coisa. A oração não existe só para a gente pedir que Deus cure, que Deus proteja. A oração não existe só para pedirmos para Deus que Deus nos dê o pão de cada dia ou o emprego que eu estou sem. Mas para que a gente também lembre de pedir que Ele aumente, que Ele fortaleça a nossa fé. E também nós aprendemos nesse texto que Jesus exerce completo domínio sobre Satanás. Então, nós não devemos ter medo de demônios. Nós devemos temer nosso Senhor e, abrigados nele, estarmos confiantes nele e lembrarmos de orar. Somos dependentes de Jesus. São essas algumas das lições que nós podemos tirar desse texto. E eu espero, os irmãos, estejam alimentados na palavra e possam assim crescer um pouco mais, orar um pouco mais, progredir na fé um pouco mais. Mas nesse momento nós vamos interceder, nós vamos orar. Temos alguns pedidos de oração e eu vou orar por algumas das razões, alguns dos motivos pelos quais nós precisamos suplicar a Deus. Então vamos orar. Há um pedido que foi feito hoje pela manhã na escola dominical através do Facebook. Não sei se depois vieram outros, mas no momento em que eu vi tinha este. Então nós vamos orar por alguns dos nossos irmãos e pessoas que também nós não conhecemos nesse momento. E se você tem algum pedido de oração, coloca diante de Deus no seu pensamento. Diga para Deus: meu Deus, peço por isto. Não se esqueça da sua condição espiritual. Ó Senhor, cuida de mim porque eu penso estar em pé, por exemplo. Ajuda-me na minha falta de fé, embora eu creia. Sei lá, tantas coisas que nós devemos pedir. Não é só por saúde, por emprego, por relacionamentos, mas pelas coisas que nós aprendemos agora com a palavra de Deus também. Ponha em oração. Lá em casa, as pessoas que não podem vir, coloque em oração diante do Senhor, nós vamos pedir por você. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia também. Nós recorremos a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa debilidade. Porque naquilo que nós somos melhores, ainda nós somos falhos. Se nós formos pessoas de fé, ainda nela podemos fracassar. Ajuda-nos na nossa debilidade, ó Deus. Ajuda aqueles irmãos que, como os discípulos, pensaram que estavam em pé e que não teriam maiores problemas. Porque é nessa hora que o nosso chão é tirado debaixo de nós e o que fazemos? Ó Deus, fortalece a todos os irmãos, aqueles que estão fortes, que tenham os olhos bem abertos. Quem precisa de fé, fortaleça, ó Deus. Guarda no Teu amor, guarda do maligno, principalmente. E nós oramos agora, Senhor, também por aqueles que têm problemas de saúde. Alguém que nos assistia, senhora chamada Eunice, pediu pela Eliana, que nós não sabemos quem é, mas ela está com Covid e o Senhor sabe quem é.
pela Ame também, provavelmente seja uma criança, porque caiu e está com problemas nos dentes, pode não ser criança também, mas proteja, Senhor, essas pessoas. Guarda, Senhor, a nossa irmã Odete, com quem nós não conseguimos contato, mas sabemos que passaria por uma cirurgia. E o Edson, ó Deus, que já terminou de tomar mais um antibiótico e que fará os exames para controle. Que o Senhor abençoe para que ele fique completamente livre, Senhor, de toda a infecção que tem debilitado nesses últimos tempos, Pai. Nós oramos e pedimos por todos nós que nós saibamos servir, viver para servir a Deus, viver também servindo o nosso próximo. Dá-nos entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.